A paz do Senhor, amados irmãos, estamos novamente aqui para continuarmos o nosso estudo sobre o profeta Amós. Estamos estudando os profetas menores agora, né? Então, já fizemos o primeiro vídeo sobre Amós e hoje nós vamos passar a segunda parte. E vamos ver alguma coisa sobre a vida deste profeta e as profecias que foram faladas, né? Os profetas menores, como os irmãos sabem, são 12 profetas. Não são menores porque são de menos importância ou coisa assim, mas porque os seus livros, seus escritos são mais curtos. Nós já vimos Oséias, Joel e estamos agora no Amós. E, se Deus permitir, nós vamos estudar todos esses profetas, em nome de Jesus. Quem foi o profeta Amós? Então, nós já vimos no primeiro vídeo, ele era natural de Tecoa, que ficava próximo a Belém, ali em Judá. Deus chamou Amós para profetizar lá no Reino do Norte, né? E a profecia dele era sobre o juízo que viria sobre aquela nação, por causa da desobediência, por causa dos pecados, da maldade do povo de Israel, ali no Reino do Norte. Antes, Deus já tinha enviado para falar com Israel o Elias, o profeta Eliseu, o profeta Joel, o Jonas. E agora, mais uma vez, ele está enviando mais um profeta, o profeta Amós. E depois dessas profecias de Amós, quando a gente lê o livro, olha, assim, uns 50 anos depois, 50 e poucos anos após, tudo que foi profetizado se concretizou. E é o que nós vamos ver hoje nesse nosso estudo. Nos 3 primeiros capítulos, 1, 2 e 3, nós vimos as profecias contra aquelas nações que estavam em volta de Israel. Então, como eu estou mostrando aqui com a setinha, né? Contra Tiro, contra Amon, contra a nação de Moabe, de Edom, dos filisteus. E não vamos falar novamente, porque está explicado tudo no primeiro vídeo, o que cada uma dessas nações fez e como que foi profetizado o que aconteceria contra elas. E Israel, aqui está o reino de Israel, dividido aqui no sul, o reino do norte. E Israel, provavelmente, quando ouviu Amós falar contra essas nações ao redor dele, ficaram muito contentes, porque realmente essas nações fizeram o povo de Israel sofrer muito, trouxe muitos problemas, não foi fácil para eles. E aí, coisa mais boa. Mas depois, Amós também veio e quando ele estava ali em Samaria, porque ele foi para lá, a mandado do Senhor, e ele profetizou também contra Judá, porque Judá tinha se afastado do Senhor também. E, por último, então, ele iniciou as profecias contra Israel. Isso está tudo descrito ali nos 3 primeiros capítulos que nós já vimos anteriormente. E nós vamos ver que agora Amós, que está ali no Reino do Norte, profetizando ali em Samaria contra aqueles ídolos que eles adoravam, que eles tinham desistindo praticamente assim de Deus. Quando o reino
se dividiu depois da morte de Salomão, ficando 10 tribos no Reino do Norte, 2 tribos no Reino do Sul. O Reino do Norte ficou reinando Jeroboão, que nós o denominamos Jeroboão I, porque agora no final da, desse reino de Israel tem um outro rei chamado Jeroboão, que é indicado para a gente facilitar a separar um do outro como Jeroboão II. Mas o Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel, quando chegou a época das festas, o povo descia para Jerusalém para adorar ao Senhor. E isto preocupou muito o Jeroboão, o rei, porque ele pensava: o povo vai começar a descer para Jerusalém para adorar, e daqui a pouco eles vão ficar por lá mesmo e não vão voltar aqui de volta para o nosso reino. E o que ele fez, então? Ele fez 2 bezerros de ouro e colocou num extremo e no outro, ali do Reino do Norte, e disse para o povo: olhem aqui, não precisam mais irem a Jerusalém para adorar. Eu fiz 2 deuses, 2 bezerros de ouro. E agora vamos adorar esses bezerros, pois foram eles que tiraram vocês do Egito. Olha o absurdo, não dá para entender como que uma pessoa iria aceitar uma coisa destas. Mas o povo aceitou, praticamente todos aceitaram, e começaram agora a adorar a esse Deus feito por mãos humanas, num formato de bezerro, onde era dito que ele tinha tirado o povo de Israel do Egito. Muito triste, né? Então, a religiosidade era intensa ali, só que era uma religiosidade da boca para fora, não era de coração, não era o verdadeiro Deus, era distante da presença de Deus. Israel vivia esse período, um período de grande prosperidade, mas essa segurança que eles tinham nessa prosperidade, na política, né, econômica também, era apenas para os ricos, porque os pobres, eles não eram favorecidos com prosperidade nenhuma, muito pelo contrário, era tirado do pobre para eles. E o povo sustentava toda essa mordomia, vamos dizer, que eles tinham, essa estrutura, né? E era sustentado, como eu disse, pela injustiça social, porque o pobre cada vez ficava mais pobre, mais miserável. E agora, no capítulo 4, que nós vamos iniciar hoje, então, tem uma palavra muito forte aqui, que o profeta Amós se dirige para as mulheres de Israel, as mulheres de Samaria. E olha só, e ele chama elas de vacas de Bazã. Escutai esta palavra, vacas de Bazã, que estai no monte de Samaria, que explorais os pobres e esmagais os necessitados, que dizeis a seus maridos: dai cá e bebamos. Essas mulheres influenciavam os seus esposos, seus maridos, a tirarem mais e mais e mais do pobre, pisar em cima do pobre, tirar o pouco que eles tinham para elas. E nós vamos ver o luxo que elas viviam mais adiante um pouco, nós já vamos tocar novamente neste assunto, mas quanto mais elas tinham, mais elas queriam. Isso acontece até o dia de hoje. A pessoa gananciosa
Quanto mais tem, mais ela quer, e não importa de quem que ela tire. No versículo 2 diz assim: jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Por quê? Deus jurou por ele mesmo, porque não tinha ninguém maior que Deus pudesse jurar. O que que aconteceria com essas mulheres? E é algo muito horrível que está predestinado para acontecer com elas. Então jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Vejam que coisa terrível. O que estava proposto a acontecer com essas mulheres e também com os seus filhos, com as suas filhas. E no capítulo 5, porque ali no capítulo 4, depois é uma descrição, aí os irmãos devem de ler, porque é uma descrição detalhada de cada coisa que vai acontecer ali com aquelas mulheres, com seus filhos, com aquele povo. E no capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra e não há quem a levante. Vejam que quando fala aqui sobre a, a Virgem de Israel caiu, a Virgem de Israel é a nação que o profeta está se referindo, que essa nação ela vai cair. Ela ainda iria cair, mas na profecia, muitas vezes o profeta fala como já vendo aquilo que vai acontecer, como já tendo acontecido. Por isso que ele diz: a Virgem de Israel caiu e ela não mais tornará a levantar-se. E realmente isto aconteceu com o Reino do Norte. Eles caíram, eles foram levados cativos, né? E nunca mais se levantaram. No versículo 3 diz: porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. O que esta palavra está nos dizendo? Porque assim diz o Senhor Deus, ele está falando aquilo que Deus está colocando em sua boca. É que quando essa nação vier, que Israel vai cair e eles vão ser subjugados. A gente sabe na história o que aconteceu com eles, mas eles mandam em seguida, em primeiro lugar, os seus exércitos para lutar contra a Síria. Só que o Senhor já estava avisando, não adianta, porque aonde saírem 1000, só 10% vai voltar, porque só 100 vai voltar. Aonde sair 100, só 10% vai voltar, porque só 10 ficarão vivos. E ele aqui faz uma lamentação, porque 90% das tropas de Israel morreriam tentando defender o seu território. Seria uma mortandade terrível que iria acontecer, que estava profetizado contra Israel. Mas o povo não acreditava, não acreditava. E às vezes a gente diz: como é que pode o profeta falando e o povo não acreditar? Irmãos, é a mesma coisa que acontece hoje. A gente está avisando, avisando, dizendo que Jesus vem, Jesus vai buscar a sua igreja, e as pessoas não creem. Muitos crentes até não estão preparados, achando que não é para agora. Vai vir, mas não, sei lá quantos séculos ainda vai passar.
mas tudo tem se cumprido. E assim como se cumpriu aquelas profecias contra Israel, também a vinda de Jesus vai se cumprir. Aí no versículo 4 e 5, o profeta diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porque em toda profecia contra o povo, contra os homens, Deus dá a profecia, mas ao mesmo tempo ele dá também uma palavra de escape, que aquela profecia, ela, se as pessoas se arrependerem, ela não vai acontecer, aquele mal não vai acontecer. E ele, nesse versículo, é tão interessante que ele diz: buscai-me e vivei. Aí ele ainda fala assim, ó, não busquem a Betel, nem a Gilgal, nem a Berseba, não adiantava ir para aquelas cidades, pois serão levadas cativas. Mas busquem ao Senhor e vocês viverão. É uma proclamação aqui que o profeta está fazendo com muita ênfase para o povo buscar ao Senhor, se arrepender. E aí continua lá no versículo 11: portanto, visto que pisais o pobre e deles exigis um tributo de trigo, vocês vão edificar casas de pedras, pedras lavradas, mas nelas não habitarão. Vocês vão plantar vinhas desejáveis, mas não bebereis do seu vinho. Iria acabar. Chegaria um tempo que tudo isso iria acabar. Não adiantava querer tanto luxo, tantas casas formosas, porque tudo ali, aquilo iria ruir. Aí, novamente, no versículo 14, o Senhor fala: buscai o bem e não o mal para que vivais. A única maneira para termos vida perfeita, vida completa, é buscando ao Senhor. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis, porque eles achavam que Deus estava com eles. Como eles eram o povo de Israel, o povo escolhido, eles achavam que podiam fazer o que fizessem, sempre seriam o povo de Deus, mas não era bem assim. Eles teriam que ser obedientes a Deus para continuarem a pertencer ao Senhor. E não foi isso que, infelizmente, eles fizeram. Né? No versículo 16 diz: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor. Olha que coisa terrível está escrito aqui. Em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai, haverá muita dor, porque haverá mortos por todos os lados. Não terão nem como sepultar pela quantidade de mortos, e o pranto será muito grande na cidade. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Está ali no versículo 18. Eles pensavam que venha logo o dia do Senhor. Eles achavam que aquilo ali seria uma coisa maravilhosa para eles, mas não, o dia do Senhor, o próprio Deus, Jeová, estava dizendo: o dia do Senhor será dias de trevas e não de luz. A mesma coisa, queridos, como hoje muitos desejam a volta do Senhor, mas às vezes não estão preparados. Quem dera o Senhor venha hoje, mas está preparado para subir? Será um dia de muita luz, de maravilha, ou será um dia de trevas? Possamos estarmos prontos para irmos ao encontro do Senhor. E como eu disse na parte anterior, 50 anos após, tudo isso se cumpriu. E em 722 a.C., o reino de Israel foi exterminado. Os que foram mortos e os que sobraram foram levados cativos.
Aí nos fala agora, no capítulo 6, especificamente sobre a destruição de Samaria. Samaria era a capital ali do Reino do Norte. E ele diz: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Eles se achavam invencíveis. Eles estavam tão cheios de si que achavam que todos os povos ao redor os temiam. 40 anos que eles não lutavam mais. Olha que coisa incrível! Eles eram ricos, eles tinham casas finíssimas, com móveis finíssimos, e achavam que ninguém os venceria. Aí eu fiz um resuminho aqui, ó, dos próximos versículos, para não tomarmos muito o tempo, e diz, e eu coloquei assim: Amós descreve a vida extravagante que os ricos levavam, pago com a riqueza roubada dos pobres. Eles dormem em camas de marfim. Era o que as mulheres queriam comprar sofás de marfim também. Podem ler ali o capítulo 6 e vão ver as descrições dos móveis que eles tinham. Eles comem os cordeiros e bezerros à vontade. E os pobres não comiam carne, não tinham como. Eles era tirado deles até o pouquinho que eles tinham, para que a burguesia vivesse nessa fartura tão grande. Eles cantam à toa ao som da lira. Isso quer dizer assim, ó, que viviam despreocupados, cantando, tudo está bem, tudo está bem. Eles bebem vinhos em taças, eles se ungem com excelente óleo. Tudo ali está descrito neste capítulo. Irmãos, procurem ler para entender bem a mensagem que o Senhor enviou para eles e também que serve como exemplo para nós. Então, eles viviam regaladamente, né? Mas no versículo 7 diz: eis que agora é descrito como é que eles viviam, mas agora é mostrado o que vai acontecer, que não vai adiantar tudo aquilo que eles têm. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão as festas dos regalados. Ou seja, quando uma nação era invadida, eles não levavam primeiro os pobres. Os pobres ficavam por último, e às vezes até ficavam, aqueles miseráveis ficavam na terra. Eles levavam os grandes, os poderosos como cativos. E aqui o Senhor está dizendo para eles, sabe, que vocês serão os primeiros a serem levados cativos. No versículo 14, ele continua: e eis que trarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação. O Senhor está explicando para ele, está mostrando para eles o que vai acontecer. Eu vou enviar sobre vós uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. E esta nação oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até ao ribeiro. Ou seja, do norte ao sul, do leste ao oeste, eles vão invadir toda a nação de Israel e vão acabar com essa nação, vão levar cativos os que sobrarem. Estava ali, estavam falando. Ai, meu Deus! E hoje também as pessoas não entendem. Eu fico assim, abismada. Como que as pessoas não conseguem entender o amor de Deus? A mesma coisa como Israel não entendeu. Hoje também acontece entre nós. E a paciência de Deus agora se esgotou. Não dava mais para aguentar
tantos e tantos e tantos anos falando e falando e falando para aquele povo, e o povo não se arrependia, não aceitava, não entendia isso. Então, Deus mandou o exército da Síria para destruir Samaria, a cidade principal de Israel, e levar os sobreviventes ao cativeiro. E Deus estava falando, usando Amós para dizer todo este mal que iria acontecer em Samaria, na capital e também nas outras demais cidades. E quando Amós ele se voltou contra perdão, o Amazias se voltou contra Amós. Amós pregava claramente, creio que ali na praça principal, ele dizia todas as palavras que Deus lhe mandava dizer, ele dizia, porque ele era um homem que ele temia Deus e ele era obediente a Deus. Aí, olha o que Amazias, ele era o chefe dos sacerdotes, porque quando Jeroboão separou as tribos lá no início, 700 anos antes, ele fez aquele bezerro de ouro e tudo mais, e ele tinha que colocar sacerdotes. E ele escolheu sacerdotes do povo, não daqueles que poderiam ser, daqueles que Deus tinha escolhido, porque aqueles da descendência de Arão que o Senhor tinha escolhido ficaram lá em Judá. E as demais tribos que vieram para o norte, para o reino de Israel. Então, Jeroboão I levantou sacerdotes e ali veio vindo, nesses 700 anos. Veio vindo, sempre homens ali, era uma politicagem. Era pela política que eram separados os sacerdotes. E nesse período do Jeroboão II, Amazias era o chefe dos sacerdotes. E ele não gostava de ouvir aquelas profecias que Amós falava, claro. Era contrário àquilo que ele gostava e que ele queria, porque ele queria também, ele prejudicava o povo. Ele foi levantado para ensinar a palavra, mas ele não ensinava, ele aproveitava para si. Aí diz que Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: eis que Amós tem conspirado contra ti. Uma grande mentira, porque Amós não tinha conspirado, não estava conspirando contra o rei. Ele estava enviando uma mensagem para todos, para o povo. Aí ele continua, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Outra mentira, porque Amós, em parte alguma, diz que Jeroboão seria morto à espada. E aí ele continua: e Israel, que Amós está dizendo, né, certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Isto sim era real, que era a palavra que Amós dizia. Só que, aparentemente, não diz nada ali na Bíblia que o rei tenha tomado alguma atitude. O rei não acreditou e nem deu importância para isso, porque ele se achava o forte suficiente para nada disso acontecer com ele. Não deu importância. Mas, quando Amós mandou enviar isto e que disse essa palavra e recebeu também essa palavra de Amazias, Amós tomou uma atitude. Porque lá no versículo 12, o Amazias, o sacerdote, diz assim para Amós: "Oh, Amós, oh, visionário", zombando de Amós, "vai embora, some para a tua terra, a terra de Judá, vai ganhar a vida fazendo lá tuas profecias", porque ele achava, como ele
vendia suas profecias por dinheiro, ele achava que Amós também estava fazendo a mesma coisa, e estava ali em Israel para ganhar dinheiro daqueles que acreditassem nas suas profecias. Mas Amós não se calou. Ah, não! E nem ficou com medo. Ele diz que aqui, ó, Amós enfrentou a forte oposição da liderança religiosa de Israel, mas ele não voltou atrás, ele não saiu correndo com medo, de maneira nenhuma. Apesar das ameaças de Amazias, ele ficou firme em pronunciar a palavra de Deus. E aí, no versículo, eu vou ler primeiro o versículo 14 e 15, e depois, por último, 13. Então respondeu Amós para Amazias. Olha a resposta que Amós deu para Amazias, quando ele disse: Ah, vai ganhar a vida lá em Judá, na tua terra. Vai profetizar por lá, não vem para cá profetizando. Aí respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta e nunca estudei na casa de profetas. Ele estava rebatendo, porque o outro disse: Ah, tu está ganhando dinheiro como profeta. Não, eu não sou profeta. Nunca quis ser profeta, eu não sou filho de profeta, eu não estudei na escola de profetas. Tu sabe o que eu sou, Amazias? Eu sou boieiro, eu sou cultivador de sicômoro. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu ganha-pão, mas lá onde eu estava, Deus me tirou de lá. Deus me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. A gente vê aqui nesse versículo, nessa parte aqui, o versículo 14 e 15, que Amós era um verdadeiro adorador de Deus. Era um homem fiel a Deus, era um homem que confiava em Deus, que ouvia a voz de Deus e que obedeceu a Deus. Ele não ficou falando, mas eu tenho que cuidar do meu gado, da minha plantação, mas Senhor, quem sabe tu manda outro. Não, ele ouviu a voz de Deus, reconheceu que era Deus, soube que era Deus e obedeceu a Deus. Ele não disse: Eu não tenho capacidade para isto, eu não estudei para isto. Não, ele confiou, porque o Senhor, ele não escolhe aquelas pessoas capacitadas, muito grandes, que sabem muito. Não é isso que o Senhor olha. O Senhor olha o coração da pessoa. Ele capacita aquele que ele escolhe. É muito importante e muito lindo isso. Uma grande lição para nós. Aí, no versículo 13, eu acho uma palavra terrível, essa aqui, que o Amazias disse: Não me venha mais profetizar em Betel. Está proibido de vir aqui. Isto aqui é um santuário real. Vejam só, ele não disse que ali era um santuário de Deus. Não, Deus estava fora deste assunto. Aqui é um santuário real. Aqui é uma dependência do palácio do rei. Então, é assim? Fiquem assim e verão o que vai acontecer, não é mesmo? E aí, Amós é usado por Deus e lança uma profecia, ali no capítulo 7, está escrito, contra Amazias, diretamente contra o sacerdote Amazias. As suas profecias tinham sido, em geral, para todas as pessoas de Israel. Agora, essa profecia é direto ao sacerdote Amazias, porque ele estava zombando de Deus. Ao zombar de Amós, estava zombando de Deus. E quando disse que
ali era a casa do rei, ele quis dizer aqui não tem lugar para Deus nenhum, a não ser o rei. E a Amós, então, em vez de fugir com medo das ameaças de Amazias, enfrenta-o dizendo a verdade do que está para acontecer. Vamos ver, também eu fiz assim um resuminho e é bem explicado nesse capítulo 7 o que vai acontecer com Amós, com a sua família, com a sua esposa. Vejam, tua mulher vai se prostituir na cidade. Ela não vai ter o que comer, eles vão ser levados cativo, ela não vai ter o que comer, ela vai se prostituir. E olha, teus filhos, Amazias, vão morrer. Não só os filhos, como diz, teus filhos e tuas filhas. Está ali escrito assim: vão morrer à espada. A tua terra, tu tens tantos bens, tantas terras, serão repartidas a cordel. Cada um ficará com uma parte desses que vão invadir, né? Tu, Amazias, tu vais morrer na cidade imunda, numa terra imunda. Tu vai ver isso acontecer com a tua mulher, com teus filhos, com tuas filhas. Tu vai ver a tua terra ser repartida e tu vais ser levado cativo e tu vai morrer na terra imunda. Que profecia terrível! E aí, para todos, Israel será levado cativo para fora da sua terra. Ninguém queira receber isto diretamente de Deus. Mas tem tantas profecias que estão para se cumprir com aquelas pessoas que não creem em Deus, aqueles que não aceitam. Que nós possamos entender a palavra de Deus, clamar ao Senhor para que abra nossos entendimentos para compreendermos o amor de Deus, porque ainda estamos em tempo de recebermos ao Senhor e de recebermos as bênçãos, de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Aí, Números 23, 19, para nós terminarmos assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Olha que versículo para nós meditarmos muito nisto, nessas palavras, né? Deus não é homem para mentir. Irmãos queridos, se nós pegarmos a Bíblia, lá de Gênesis, lá do início até os nossos dias, todas as profecias têm se cumprido. Se colocarmos assim, ó, a Bíblia tem 100 profecias, nós poderíamos dizer que 99% já se cumpriram. Falta 1%. E Deus não é homem para que minta. Ele nunca mentiu. Tudo que ele disse se cumpriu. E este pouco que está faltando também vai se cumprir, que é a volta de Jesus. E aqueles que não crerem, que ficarem aqui, o mundo vai passar pela grande tribulação. Coisa terrível vai acontecer. Mas que o Senhor nos ajude. Que nós possamos ir com Ele, em nome de Jesus. E Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Só não vem o mal para a pessoa que se arrepende, pede perdão dos seus pecados. Aí sim, aí ele está livre dessas maldições que estão para vir no mundo. Acaso ele fala e deixa de agir? Jamais. Acaso ele promete e deixa de cumprir? E eu quero terminar com isto. Acaso ele te prometeu alguma coisa e vai deixar de cumprir? Nunca, jamais. Aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir.
Chegará um dia em que nós veremos e teremos a resposta para todas as coisas. E o cumprimento daquilo que nós temos pedido ao Senhor, o cumprimento das nossas orações, porque as nossas orações chegam até o trono da graça. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê entendimento da tua santa palavra. E eu digo até o nosso próximo encontro, onde na próxima semana, se Deus quiser, estarei colocando a terceira e última parte do livro de Amós. A paz do Senhor.